Esse túnel assombrado vai ser a última coisa que você verá, pois caso entre, nunca sairá. E esse é um anime de terror Junji Ito Contos Japoneses. E essa série está de volta, e eu sou a F, o eloquente fantasmagórico. Então vem comigo e vamos recapitular. Nossa primeira história de terror do dia se chama Os Estranhos Irmãos Rikizori e começa mostrando uma família na frente de uma fogueira e vemos que aquilo não é um churrasco, pois havia um boneco, mas no dia seguinte eles seguem como se nada tivesse acontecido. E o irmão mais velho chamado Kazuya está indo trabalhar, então todos os mais novos devem prestar referência. E essa com certeza é uma das famílias mais esquisitas que já vi em contos de terror. Saindo de casa, ele para na praça para descansar, porque o pai havia falecido e o mais velho vira o chefe de família. Mas como eles eram muito ricos, ele não precisava fazer nada, então ele passa o dia todo na rua para enrolar. Mas nesse dia tudo mudaria, pois ele vê uma jovem muito bonita tirando algumas fotos, e ela diz que gostava de fotografar fantasmas, e como Kazuya não pode perder essa oportunidade, diz que também sempre gostou desses assuntos sobrenaturais, e diz que sua casa estava cheia de fantasmas, pois eles costumavam enterrar seus familiares no próprio quintal. Ele faz o convite para ela conhecer o local e tirar algumas fotos, e claro que ela aceita. Já avisei que vai dar merda isso. E chegando no local, seus irmãos mais novos começam a olhar com maldade para ela e ele acha que estava se dando bem e encontraria uma esposa, mas seus irmãos começam a falar besteira, explanando que eles costumavam enterrar os ex-namorados que não dava certo no quintal, e nisso ela vai embora assustada. Na hora do jantar, eles não conseguem agir de forma natural e começam a fazer muita bagunça na mesa e a irmã mais nova começa a chorar na mesa pois estava com saudades do pai. Ninguém queria falar com ela, então Kazuya manda o irmão mais novo falar algo, mas ela arranha a cara dele e agora eram dois jovens mequetrefes chorando na mesa e como geral está sem paciência, eles saem da mesa. Kazuya tem uma ideia de como resolver esse BO e diz que poderiam invocar a presença do pai através de uma sessão espírita, e todos poderiam tirar dúvidas com ele e matar a saudade. O problema é que a jovem que tirou fotos detectou que o irmão mais novo estava com uma presença espiritual muito forte, então realmente tinha algo. E para piorar, uma das irmãs do Kazuya, que se parecia com o pai, bate na porta dela e a convida para gravar a sessão espírita deles, mas ela diz que só iria se pudesse levar o namorado. E chegando na casa, ele fica com raiva, mas precisava parecer o mais normal possível. Eles começam a sessão e todos precisavam ficar com os olhos fechados e as mãos dadas para não quebrar o círculo de invocação. E eles chamam o patriarca da família e do nada o irmão mais esquisito começa a sentir muita dor, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. E do nada começa a sair uma gosma branca e eles acham que é o ectoplasma. E isso costuma aparecer quando um fantasma é invocado. E ele começa a dizer que era o pai da família e que Kazuya é uma vergonha por tratar os irmãos mais novos mal. E ele começa a explanar que sabia que ele fingia que ia trabalhar, mas ficava vagabundando por aí para não ficar em casa. E Kazuya fica desesperado, pois não tinha como o pessoal saber daquilo. E como última ordem, Shigoro seria o novo pai da família, e todos ficam impressionados com isso, porque nunca imaginaram que seria possível. E a irmã mais nova não estava mais chorando com saudades, e o namorado da jovem pega um pouco do ectoplasma para fazer alguns testes, pois isso poderia mudar como os cientistas enxergam o mundo espiritual. Kazuya foi deserdado e começa a ficar com muita raiva e não quer saber daquela família de malucos. E agora Shigoro é o pai de família e ele começa a maltratar geral e manda eles fazerem algumas tarefas bizarras, como coçar o sovaco dele ou fazer massagem no pé. Ah não, aí ele extrapolou, ali, mete uma bala nele. Mas algo estava errado, pois o irmão mais novo ficou estranho depois dessa sessão, como se algo tivesse o afetado, e Shigoro quer fazer outra sessão para saber se ele pode ficar com a casa e expulsar geral. Mia está com o namorado, e ele diz que chegou o resultado das amostras do ectoplasma e aquilo na verdade era farinha de udon. E aqui tem dois pontos, ou o ectoplasma realmente é feito de farinha, ou aquilo era golpe do Shigoro para conseguir o controle da família. E Kazuya bate na casa dela e diz que faria uma outra sessão, mas ela fica com raiva e diz que aquela massa na verdade era farinha de trigo. E ele percebe que Shigoro estava de caô e o pedaço que sobrou em casa já estava mofado.
túnel, então realmente era mentira. E ele diz que ficaria com os poderes sobre a família novamente, mas nada é tão fácil, pois o irmão mais novo ainda estava estranho e começa a sair uma fumaça esquisita da boca dele. Que porra é essa, marreco? Aquela fumaça se transforma no ectoplasma do pai deles, e agora geral fica com medo e sai correndo. E o espírito entra no túmulo dele e depois ele aparece como se nada tivesse acontecido, e é por isso que não é bom fazer amizade com famílias que gostam de morar no meio da floresta, ainda mais se tiver um cemitério no quintal, porque às vezes dá ruim e outras vezes não dá bom. E se você chegou até aqui, quer dizer que está tranquilo, mas relaxa que essas histórias de terror podem piorar, porque essa coletânea tem até a história do Homem Picolé. Então deixa o like, se inscreve se for novo e vamos para a nossa segunda história do dia, que se chama A História do Túnel Misterioso. A história começa mostrando uma mãe andando com seu pequeno mequetrefe em um dia de neve, pois ele queria sair para brincar, mas misteriosamente ela o largou em frente a um túnel abandonado e depois de entrar, nunca mais saiu. E esse jovem cresceu traumatizado, mas seus amigos não conheciam sua história e queriam fazer um desafio de coragem, e sabemos que quando os jovens querem fazer algum desafio, sempre deixam o melado cantar, e o desafio seria entrar no túnel e chegar até o fim dele. Andando pelo local, a sensação é muito estranha, pois é como se pudesse escutar vozes e todas as paredes estavam arranhadas como se fossem pessoas que fizeram no desespero, mas não faz sentido, pois tinha até no teto. E quando eles estão chegando na metade, eles veem uma garota e saem correndo desesperados, mas Jay vê que é sua irmã Mari que estava ali, e ela tinha sonambulismo e não sabia como apareceu naquele lugar. Ele a leva para casa e coloca para dormir, mas agora ela estava com muita febre, pois saiu de casa sem se proteger e estava muito frio, e seu pai ainda não contou o que aconteceu com a mãe deles para ela, pois poderia ser pior, e o pai sabia que aquele túnel tinha algo escondido. Durante a madrugada, Jay começa a sonhar com o dia que ela entrou no túnel e do nada apareceu um trem. Eita porra. E não sei porquê, mas acho que ela deu uma falecida de leve, e o enterro foi muito difícil, até porque eles não tinham nenhum boneco para fingir. Jay volta do colégio e estava uma tempestade de neve muito forte, e seu pai diz que Mari desapareceu e provavelmente deve ter ficado sonâmbula e deve ter ido para o mesmo túnel, pois ele tinha uma estranha capacidade de atrair pessoas com saúde frágil. O problema é que as horas começam a se passar, e ele não voltava e a tempestade de neve já havia passado, então ele decide ir atrás. Entrando no túnel está muito escuro, e ele sente algo caindo no seu rosto, mas acha que é água, e vamos fingir que é água. E no caminho ele encontra a lanterna do seu pai, mas ele não estava em nenhum lugar. E chegando no fim do túnel, ele encontra uma porta, e Mari estava lá dentro com vários cientistas, e eles dizem que ela simplesmente apareceu ali e não sabia o que estava acontecendo. Jay pergunta se eles viram o pai deles, mas ele não apareceu e ele fica confuso, pois o túnel deveria ter uma saída e a cientista mostra que há alguns anos o local foi fechado e o leva até o outro lado de carro, mas não havia ninguém, e ela explica que aquela base ficava ali para estudar os raios cósmicos, pois estranhamente era um ponto muito forte de análise, e haviam poucos lugares assim no mundo, e assim que voltam para a base, um dos cientistas começa a passar mal, pois ficar naquele lugar sugava muita força vital da pessoa. Um deles tirou uma foto especial, e agora foi revelada e mostrava como se os raios cósmicos fossem espíritos atravessando o corpo deles, então eles precisavam meter o pé o mais rápido possível. O problema é que na saída eles começam a ser sugados pelas paredes como se fossem areia movediça, e Mari desaparece na sua frente, então ele não tinha o que fazer. Ele é o único sobrevivente, e os que foram absorvidos começam a aparecer como se fossem espíritos rancorosos e começam a atravessar o corpo dele, e toda sua energia começa a ser sugada, até que ele cai e vira boneco, e acho que ele não vai voltar para casa não. E galera, essas foram nossas histórias de terror do dia, então pense bem antes de atravessar um túnel e de brincar de fantasma, porque no ruim vai dar ruim com força. Então se curtiu, se inscreve aí que logo teremos mais. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know